Seja. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui à casa, que Jesus abençoe a todos nós, e hoje com o estudo proposto pela casa, que possamos ter os nossos corações confortados, o nosso espírito elevado, e assim com esse clima de amor, de paz, rogando auxílio de toda espiritualidade amiga, faremos o Pai Nosso, dando abertura aos estudos de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que Deus é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. O tema proposto pela casa para o estudo dessa noite é a fé, mãe da esperança e da caridade. No catolicismo, vemos essas três virtudes como as três virtudes teologais, ou seja, as virtudes que procedem de Deus, sendo a fé, a esperança e a caridade. No Espiritismo, podemos constatar que essas virtudes provenientes de Deus, nosso Criador, causa suprema, de todas as coisas, essas virtudes nos acompanham com a continuidade do nosso espírito, nossa alma que vive eternamente. Então podemos dizer também que as virtudes também procedem do próprio espírito, na sua continuidade de suas existências. No capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, nas Instruções dos Espíritos, José, um espírito protetor, em Bordeaux, 1862, ele faz um comentário sobre o título Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. E ele diz que a fé, ela é a mãe das virtudes. E é ela que conduz as pessoas para Deus. Então, podemos dizer que tudo começa pela fé. E o que é a fé? A fé, na parte religiosa, é uma crença absoluta, uma crença forte em Deus, na vida espiritual, na vida divina. Mas podemos dizer também que a fé é um sentimento otimista para o dia a dia. Podemos relacionar isso com todas as dificuldades, os anseios de cada um de nós, em que alimentamos o sentimento de otimismo, que é a nossa fé para os nossos obstáculos do dia a dia. E a fé, junto com a esperança, ambas que se retroalimentam, porque podemos classificar a esperança como uma possibilidade, um sentimento em que vê a possibilidade na realização das coisas que a gente quer. Então nós temos esperança de que certos desejos que temos se concretizem. E a fé alimenta a esperança, através dos pensamentos positivos de que tudo vai dar certo, de que as dificuldades são normais. Então, esses pensamentos positivos e otimistas que se retroalimentam entre a fé e a esperança e nos trazem o sentimento de amor. Então, José, o espírito protetor, ele diz que é uma trindade inseparável, a fé, a caridade e a esperança, sendo a fé a mãe
dessas 3 virtudes. Um pouco mais adiante, no capítulo 19, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, São Paulo, ou o apóstolo Paulo, ele nos diz que a caridade, ela está acima da própria fé, que não há salvação para a pessoa, para o espírito, ou para o ser, sem a caridade. Obviamente que tudo começa pela fé, que é o otimismo, o pensamento positivo, que alimenta a esperança, e a partir daí inicia-se o sentimento do amor para as pessoas mais próximas, do amor próprio, à sua própria vida, a você mesmo, ao seu ciclo de trabalho, de amigos, e depois o amor ao próximo, ao desconhecido. Então Paulo, ele diz que fora da caridade não há salvação. Primeiro, há o comentário sobre fora da igreja não há salvação, que na verdade é fora da caridade não há salvação. Porque você pode estar dentro de uma casa religiosa, seja qual culto for, e você não praticar a caridade. Então a caridade, ela é mais importante do que o próprio culto religioso. Paulo vai comentar isso na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, que não adianta professarmos pelos lábios as coisas boas se nós não praticamos isso no dia a dia. Então a caridade, ela torna-se mais importante entre as 3 virtudes. Iniciada pela fé, que é um combustível que alimenta a esperança, e essas 2 virtudes juntas trazem a força para que a pessoa pratique a caridade. Pois bem, e as pessoas perguntam, mas a caridade, né? Eu não tenho condição financeira de ajudar, eu não tenho tempo para ajudar, né? Como que eu pratico a caridade? E a caridade, ela é classificada em 2 maneiras. Comentado também no capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, nas Instruções dos Espíritos pela irmã Rosália, e também por um espírito protetor, é comentado sobre a caridade material e a caridade moral. Então as pessoas que são mais bem afortunadas, têm uma condição financeira melhor, elas têm a condição de fazer uma caridade material maior do que uma pessoa que não tem uma condição financeira tão boa. Apesar de que todos podem fazer a caridade material, seja com uma doação de roupas usadas, seja doando uma pequena quantidade de alimentos ou algo que não lhe faça tanta falta. Então a irmã Rosália, ela comenta, junto com o Espírito Protetor, sobre a caridade moral, que é classificada como uma das caridades mais importantes que a gente tem que praticar. Porque a caridade moral, todos possuem, e ela não custa nada. E o que é a caridade moral? A caridade moral é com o próximo, porque a caridade, ela envolve um auxílio ao próximo. Como eu posso ajudar o próximo? Posso ajudar materialmente. Como eu posso ajudar o próximo? Moralmente. Como que você ajuda o próximo moralmente? Primeiro, você pode ajudá-lo com casas de apoio, né, fazendo atendimentos fraternos, acolhimento às pessoas que passam por dificuldades. E o principal e o mais difícil é o trabalho da caridade moral no nosso dia a dia, com as pessoas próximas, principalmente as pessoas do nosso convívio próximo. Através do quê? Da indulgência. Então o Espírito Protetor, ele comenta que o pensamento, as palavras e as ações são formas da gente praticar a caridade moral. Ou seja, não emitindo pensamentos ou palavras que possam ferir o próximo, magoar o próximo, medir o próximo.
Então o Espírito Protetor, ele comenta do quanto é importante, nesse sentido da caridade moral, nós não julgarmos as ações dos próximos, nos colocarmos nos lugares deles para ver o porquê que eles passam por aquela situação. Será que eu não cometeria os mesmos equívocos? Então, a partir do momento em que nós não julgamos o próximo, nós estamos realizando a caridade moral, porque nós não estamos ferindo o próximo, nós estamos compreendendo que ele é um ser errante como todos nós e que passa pelas suas dificuldades. E a irmã Rosália, ela diz que suportardes uns aos outros, não se incomodar com as faltas alheias. Isso é uma caridade moral, porque nós vivemos julgando, discutindo, comentando, fofocando, criando intrigas em relação às atitudes de pessoas conhecidas nossas, próximas, pessoas públicas. Isso vira um ciclo vicioso. E hoje nós vemos a nossa sociedade envolvida nesses julgamentos, desde a parte política, né, desde a parte jornalística, desde a parte próxima do nosso trabalho, da nossa família, sempre comentários julgando, né, a forma como essas pessoas conduzem suas próprias vidas. Então a irmã Rosália diz que a maior caridade moral é nós nos suportarmos uns aos outros sem esses julgamentos. E pelo contrário, tentando ainda ajudar essas pessoas próximas a nós para que elas mudem a sua forma de viver, a sua forma de conduzir a sua vida. No mesmo capítulo, no capítulo 13, São Vicente de Paulo, também um dos maiores caridosos que conhecemos, ele diz: sede bons e caridosos, que a alma não pode elevar-se a regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Então ninguém se eleva espiritualmente sem envolvimento com o próximo, porque enquanto você tem fé, tem esperança, mas você só trabalha para si mesmo, você ainda está estimulando o sentimento do egoísmo, que é a maior chaga da humanidade. Isso está no Livro dos Espíritos, quando é perguntado. O egoísmo é considerado a pior chaga do espírito, a pior chaga do ser humano. É pensar apenas em si mesmo. Então, quando você começa com o trabalho da caridade, principalmente a moral, você começa a trabalhar o egoísmo dentro de si e tornar-se uma pessoa melhor. Cáritas, também no capítulo 13, ele também diz que ele é o principal caminho que conduz a Deus. O que seria Deus, né? Deus é a causa da felicidade. Deus é o ponto final de todos nós, é a perfeição. Então a caridade nos conduz à perfeição. O exercício da caridade, o exercício do perdão, da compreensão, da indulgência, do amor. Então, quando falamos de caridade, nós não podemos deixar de falar do amor. Lázaro, também no Evangelho, ele comenta sobre a lei de amor. E ele diz que a lei de amor resume toda a doutrina de Jesus. Então, tudo que Jesus veio, tudo que Jesus fez, simplesmente, ele veio para plantar a semente do amor. Porque o amor, ele passa por cima de todos os sentimentos negativos. Quem ama verdadeiramente a vida e ama a todos, acaba sendo uma pessoa boa, uma pessoa compreensiva. Então, quando perguntado a Jesus, no capítulo 19, a fé que transporta as montanhas, porque os discípulos muitas vezes não conseguiam fazer certas curas. E Jesus dizia, vocês estão com pouca fé. Se vocês tiverem a fé como um grão de mostarda, que é um dos menores grãos que existem, mas que quando é gerada a árvore da mostarda, é das maiores árvores que a gente pode ver. Então ele diz, se você tiver a fé como o grão da mostarda,
você consegue transportar as montanhas, ou seja, você consegue fazer coisas que são praticamente impossíveis. Como isso pode ir para o dia a dia? Nas curas, nas dificuldades. Então, muitas vezes, uma fé muito grande faz a pessoa ter uma cura que dificilmente ela teria. Faz ela ter uma conquista familiar, material, espiritual, que também ela teria dificuldades para conquistar. Então, quando é perguntado para Jesus, isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículos 34 a 40, e também isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37, é perguntado a Jesus, né? Qual o maior mandamento, né? E Jesus diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as suas forças e de todo o entendimento. E o segundo mandamento, o teu próximo como a ti mesmo. Então aqui está a chave do entendimento do verdadeiro amor e de como começamos a praticar a caridade. É entender que primeiro o amor começa dentro de nós. Você não consegue amar os seus filhos, amar a sua esposa, amar os seus amigos, amar a sociedade se você não se ama. Então primeiro você tem que se amar para começar a amar a vida, né? Amar a Deus, que é a criação, amar o todo, né? Para que você ame o próximo. Então, o primeiro trabalho é consigo mesmo, a compreensão e aceitação de si mesmo, o amor a si mesmo, o amor à sua vida, o amor ao mundo que você vive, à cidade que você vive, à casa que você tem, o amor aos familiares, aos amigos e amor ao próximo. E esse é a grande dificuldade onde nós barramos, é na parte do amor, porque muitas vezes temos bons pensamentos, mas ainda temos dificuldade de nos amar e de amar também ao próximo. Então Paulo, na sua carta aos Coríntios, no capítulo 10, que eu gostaria de fazer a leitura, no capítulo 15, ele vai dizer que se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como o metal que soa ou como o sino que tine. Se eu tiver o dom de profecia e conhecer todos os mistérios e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé até o ponto de transportar montes e não tiver caridade, eu não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens em o sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disto me aproveita. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não obra temerária, nem precipitadamente, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca jamais há de acabar, ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três virtudes, porém, a maior delas é a caridade. Isso foi dito por Paulo na sua primeira carta aos Coríntios. E Paulo ressalta muito a questão do amor, né? Esta carta de Paulo, ela fala sobre o amor, que é o mandamento principal dito por Jesus, né? Para que amemos tudo, desde Deus ao próximo e a nós mesmos, da mesma forma. Que nós não julguemos o próximo, que possamos ser para o próximo indulgentes e conosco mesmos sermos severos. Porque a correção é cada um de nós que temos que fazer em nós mesmos. Não adianta criticarmos o próximo se nós não vamos corrigi-los. Então, a severidade, ela é conosco, né? Nós que temos que ser severos com as nossas ações, os nossos pensamentos e as nossas palavras, como disse o Espírito Protetor sobre a caridade moral.
Então, já chegando próximo ao encerramento do bate-papo de hoje, nós podemos dizer que a vida que nós vivemos nesse mundo, nesse momento em que passamos por essa transição planetária, como várias transições que passamos, nós não vamos ter a felicidade plena. Né? No Livro dos Espíritos, no livro 3, e Penas e Gozos Terrenos, no capítulo 1, Esperanças e Consolações, é perguntado se a felicidade, se nós vamos ter a felicidade completa nessa vida. E a resposta é não, porque nós ainda vivemos num planeta em que o fator principal aqui é de provas e expiações. Né? Nós estamos reparando nossos erros do passado, nós estamos passando por provações para fortalecimento do nosso espírito, para o fortalecimento pessoal de cada um. Então nós não vamos ter a felicidade plena, mas isso não quer dizer que nós precisamos viver dentro das dificuldades. Né? A dor é necessária, né? Mas o sofrimento ele é opcional. Então nós vemos pessoas com um calo no pé que reclamam e urram de dor, e vemos pessoas passando por tratamento de câncer ou tratamentos gravíssimos, felizes. Então nós não precisamos sofrer, nós podemos passar pelas dores com o otimismo, com a fé, né? Com a esperança, né? Que seria crer, esperar e amar. Isso é a fé, a esperança e a caridade. É você crer, né? E você esperar. Por quê? Porque você tem uma noção de que bons tempos virão, né? Que as coisas melhorarão. Porque se Deus é perfeito, nós também seremos perfeitos. Mas tem uma trajetória para isso. Nós não conseguiremos atingir esse patamar sem trabalho, né? Nós não conseguimos conquistar os nossos bens materiais gratuitamente, temos que trabalhar. E os nossos bens espirituais é a mesma coisa. As nossas virtudes são conquistadas. Por isso que diz, quando fazemos apenas pelos lábios, nós não estamos conquistando as virtudes dentro de nós. Nós estamos apenas falando sobre as virtudes. Mas quando nós praticamos diante das dificuldades, nós estamos realmente absorvendo essas virtudes para o nosso organismo espiritual, para a nossa conduta espiritual. Então, nós podemos dizer que a felicidade que nós podemos ter nessa vida é um investimento de que as coisas ficarão melhores, porque se olharmos apenas as dificuldades do dia a dia, a pessoa acaba se deixando envolver pelo pessimismo, pela tristeza, né? Pela ansiedade, pela amargura. Então o Livro dos Espíritos diz isso, nós não teremos a felicidade plena nessa vida, isso é na questão 920. Mas quando vemos a questão 921, ele comenta que nós somos os responsáveis, os artífices da nossa própria infelicidade. E que nós só vamos mudar isso quando nós praticarmos a lei de Deus. Então, enquanto nós continuemos errando, nós ainda seremos responsáveis pela nossa infelicidade. Então, nós podemos ser felizes, sim, com certas limitações, porque nós teremos as dificuldades, como vivemos em um mundo de provas e expiações. Nós temos todas as nossas expiações, que não temos como fugir, e muitas são bem dolorosas, mas depende da nossa conduta mental, como vamos reagir a essas dificuldades. Se queremos nos martirizar por isso, ou se vamos entender como uma situação natural e necessária. E o que seria praticar as leis de Deus? É exatamente o que está no Evangelho, é a prática do amor, da caridade, é saber perdoar, tratar melhor as pessoas, né? Corrigir a si mesmo, ser menos egoísta, menos avarento, menos orgulhoso, né? Menos vaidoso. Então, o que podemos resumir de hoje é isso, que possamos ter essa grande convicção de que dias melhores virão, a grande convicção de que tudo que passamos é necessário, que é a nossa fé, aguardarmos com muito otimismo pela esperança e através do amor para o próximo e a compreensão e a indulgência, que possamos praticar a caridade no dia a dia.
e assim tornarmos a nossa sociedade uma sociedade mais feliz, mais unida, né, em prol da evolução de todos. E eu vou terminar fazendo uma leitura de uma poesia de um espírito maravilhoso, Maria Dolores. Isso está no livro Esperança e Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E sobre o título Conversa de Irmã, Maria Dolores faz a seguinte poesia: Alma irmã, não te amedrontes na senda em que te renovas, ante o cadinho das provas do mundo a te constranger. Pela bússola da fé, já conheces como e onde a obrigação se te esconde nos vínculos do dever. Segue adiante e não temas as frases cruéis que escutas, calúnias, sarcasmo e lutas que te buscam destruir. Esses venenos da estrada, misturas de treva e lodo, desaparecem de todo se detens a servir. Se a incompreensão te molesta, por mais que a mágoa te doa, suporta, ouvida e perdoa nas lides a que te dás. Quem elege no silêncio o apoio de cada dia, faz-se ponte da harmonia para o serviço da paz. No lar que o céu te concede, espera-te a confiança. Se o fel da intriga te alcança, por sofrimento a transpor, converte o fio de sombra em convite à tolerância e apaga a ofensa e distância para a vitória do amor. Alma irmã, nunca te esqueças de que a terra é a nossa escola. O que aflige ou desconsola são sempre lições de luz. Dificuldade e desgosto das horas amarguradas significam tomadas de ligação com Jesus. Maria Dolores. Então, com essa linda poesia, eu agradeço a todos que estão presentes, nos assistindo nesse momento, todos que estão em casa também, assistindo, que possamos fazer uma prece de encerramento, fechando os nossos olhos nesse momento, agradecendo imensamente pela oportunidade que temos de viver nesse planeta maravilhoso, com essa natureza tão linda, agradecendo todo o auxílio que recebemos, os nossos familiares, agradecemos, Senhor, os nossos antepassados, os nossos familiares e amigos que já estão no plano espiritual. Agradecemos a todo o grupo espiritual que cuida de cada um de nós, ao grupo espiritual que cuida desta casa bendita, dos trabalhos aqui realizados, e que possamos, conforme disse Jesus, praticar o amor com o próximo, o amor com nós mesmos e a prática da caridade sempre. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado.